todos vocês. O vídeo que vai ser apresentado é com uma convidada chamada, que muitos conhecem, Cíntia Albuquerque, do canal Aprendiz do Caminho Infinito. Eu a convidei para falar a respeito do tema perdão no meu grupo de estudo. Então, foi uma ocasião muito especial. Agradeço muito a participação dela e foi muito bom refletirmos a respeito do perdão. Então, apreciem esse momento e reflitam também. Um grande beijo na alma de todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada pela oportunidade de estar trazendo essa palavra essa noite. O perdão é uma coisa que nós, de verdade, de fato, não queremos dar, nenhum de nós. Então, é um desafio muito grande, tá? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar esta noite é o seguinte: será que nós, de verdade, aceitamos a ideia de que nós somos um? Eu não estou dizendo assim, você olha para o seu irmão e vê você. Eu sei que nenhum de nós está aí. Se nós estivéssemos aí, não estaríamos aqui nessa sala. Já estaríamos de volta na casa do Pai. A minha pergunta é: você aceita a ideia de que nessa sala aqui, ó, entre nós, só tem um? Balança a cabeça para mim assim, se você aceita. Só quero saber. Você tem que ser sincero, não precisa dizer que aceita se você não aceita. Mas a verdade é muito difícil para nós entender que nós somos um. E que se nós somos um, quando nós negamos o perdão, para quem nós estamos negando o perdão? Se nós estamos aprisionando alguém em condenação, quem nós estamos aprisionando se nós somos um único ser? Ainda assim, gente, é muito difícil. Ainda assim é muito difícil. E eu pedi ao Senhor, né, que me desse uma forma de entregar isso a vocês de uma forma tão simples, que até uma criança pudesse entender. Então, para isso, eu vou contar uma história para vocês, tá? Que chegou na minha mente como uma coisa bem simples, mas isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Um dia o Criador, ele chegou até o filho e disse: filho, eu vou te dar hoje um presente. E ele deu ao filho um espelho, para que o filho pudesse olhar para si mesmo e saber como ele é. Então o filho olhou para aquela imagem no espelho e o pai disse: filho, olha como tu és parecido comigo. Tudo que eu tenho é teu. Todas as minhas qualidades são tuas. Eu e tu somos uma coisa só, olha para ti. E o filho ficou encantado com aquilo que ele estava vendo. O seu brilho, a sua santidade, a sua inocência, a sua divindade, a forma majestosa que é ser um filho de Deus. Ele ficou encantado com aquilo. E o pai, então, também muito feliz de ter mostrado ao filho que ele é exatamente como o pai, que nada pode faltar para esse filho. Filho, tu tem todas as coisas. Tudo que é meu é teu, eu e tu somos um. Então, nessa comunhão, nessa alegria, o filho vai dormir e sonha. O filho sonha. O filho sonha que ele, com esse espelho na mão, se olhando, ele deixa o espelho cair. E quando o espelho cai, ele quebra em milhões de pedaços.
E o filho se assusta, ele tem um terror de ver que quando ele olha para aquele espelho, ele não parece mais com o pai. Ele está completamente dividido em muitos pedaços. E o sonho, ele vai ficando cada vez pior, porque o filho olha e ele vê que cada pedaço agora criou vida própria, identidade própria. E cada pedaço olha um para o outro e culpa, foi você que derrubou o espelho. O filho fica desesperado. O meu pai vai me matar quando souber que eu derrubei o espelho e quebrei. Olha como eu estou horrível, eu não pareço mais com o meu pai, a minha figura, ela é uma figura horrorosa. Eu agora não sou mais íntegro. O meu pai vai me punir, ele vai ficar zangado comigo. Neste momento surge a culpa. Eu sou culpado. E um pedaço agora chama João, o outro pedaço Felipe, o outro pedaço chama Maria, e o outro pedaço, cada um tem um nome agora. Agora, um olha para o outro como algo finito. Eu não sou mais infinito, eu não tenho mais a glória do meu pai, eu não tenho mais o brilho do meu pai, eu vou morrer. E nesse momento, então, passa a existir necessidade, coisa que nunca existiu no reino de Deus. Agora há uma necessidade de que uma parte se alimente da outra parte, que necessite da outra parte, porque já não é mais íntegra, inteira, que já não tem mais a imagem do Filho de Deus, já não tem mais a perfeição do Filho de Deus. Aquilo causa medo no filho. Agora o filho está desesperado, com medo. Agora o filho conhece todas as coisas que o pai não criou, não se parece mais com o pai. Do outro lado, o pai vê o filho agonizando na cama, com aquele pesadelo. E o pai diz assim: filho, acorda. Acorda porque eu nunca te condenei. Acorda porque isso aí é só um sonho que você está passando. Mas ao ver que o filho não acorda, que o pesadelo é muito profundo, o pai decide mandar para dentro do sonho um mensageiro chamado Espírito Santo. Esse mensageiro quer acordar o filho que dorme. E ele traz uma mensagem para esse filho. Ele diz: o teu pai fala que ele nunca te condenou. Perdoa todo esse sonho. Perdoa tudo que você acabou de ver. Não tem problema algum. Perdoa tudo que você volta a ver a imagem do teu pai. Mas para isso é necessário que você perdoe todas as coisas. E aí está o meu desafio e o teu. Aí está o desafio do Filho de Deus. Nós só podemos voltar para casa quando nós formos um novamente. Quando nós perdoarmos todas as situações, quando nós perdoarmos todas as cenas errôneas de separação, quando nós perdoarmos a todas as pessoas. Mas aí existe uma mentira criada dentro desse sonho pelo ego. Diz assim: mas eu já perdoei isso. Eu já perdoei isso. Isso não existe, mas eu não tenho mais quem perdoar, eu não tenho nada contra ninguém. Essa é uma grande mentira contada pelo ego, é mais uma delas. Porque não é verdade, amados, que nós perdoamos. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós criamos um sistema de necessidades. Agora nós juntamos uns pedacinhos desse espelho e dizemos: esse é família. E excluímos o resto do mundo inteiro, e agora nós vamos cuidar somente da nossa família. E nós passamos a
precisar do amor de certas pessoas, nós passamos a precisar da atenção, do carinho, nós colocamos nas pessoas a responsabilidade de suprir coisas que somente o pai supre. Nós somos enganados quando pensamos que o amor de um filho, o amor de um marido, uma esposa, ou que o dinheiro que vem dessa parte ou daquela vai suprir a nossa necessidade, ou que o corpo vai suprir a nossa necessidade. A verdade é, somente o Pai supre qualquer necessidade. E aí, o que é que vai acontecer com cada um de nós? Tá? O Espírito Santo, ele vai nos dar oportunidades para a gente ter, para que a gente possa perdoar e voltar para casa, tá? Dentro da loucura que nós criamos do sonho. Dentro dessa loucura, ele vai nos dar oportunidades para a gente voltar. Então, eu vou dar um exemplo, mas eu gostaria que você fosse no seu exemplo. Eu estou dando um exemplo, mas eu sei que você tem a sua história e que na sua história tem algo parecido com o meu exemplo. Vá lá dentro, no fundo do seu passado e reconheça que alguém te feriu. Lá atrás. Alguém te feriu e deixou você num sentimento de necessidade. Então, eu vou inventar aqui que esse filho, né, ele estava na escolinha, tá? Ele estava ali na pré-escola, pequenininho, 5 anos de idade. E na hora de ir embora, cadê que meu pai e minha mãe não vieram me buscar? O que aconteceu? E aí as horas vão passando, a agonia da criança vai aumentando. E aí chega um momento em que chamem a polícia, porque nem o pai nem a mãe atendem o telefone, ninguém apareceu. Essa criança foi abandonada pelos pais. Essa angústia dessa criança ficou lá. Então o filho, essa criança, ela é adotada por uma outra família cheia de amor, recebe essa criança com amor, dá tudo de bom, mas a angústia está lá atrás. Existe uma mensagem lá atrás. Existe uma crença formada lá atrás. Aí você vai crescendo, essa criança vai crescendo, recebe o amor dos pais adotivos, mas todas as vezes que os pais atrasam, uma ansiedade bate lá dentro. E você é abandonado outra vez. E ele vai crescendo. E chega um dia que ele diz assim, eu nem lembro desses meus pais, eu sou muito grato a Deus porque eu tive pais que me amaram. Está tudo perdoado. E eu vou explicar a vocês por que não está perdoado. Porque toda situação parecida com aquela vai te ferir outra vez. Todas as vezes que a namorada demorou 5, 10 minutos, ele desesperou, estou sendo abandonado. Porque aquilo dele lá atrás não sarou. Então você, eu não sei qual é a sua história. Mas tem essa história em você. Alguma coisa tem. E todas as vezes que algo parecido se apresenta, é a sua oportunidade que o Espírito Santo está lhe dando para perdoar aquilo ali. Então eu quero fazer uma pausa para trazer a história de Jesus Cristo contando. Pedro pergunta a Jesus Cristo, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus Cristo diz, não, 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Eu não poderia perdoar só uma vez? Não, você vai ser ferido milhões de vezes com a mesma coisa. Até você aprender a fazer o que eu vou te ensinar nessa noite, que nós vamos fazer, tá? Você vai ser ferido mesmo que não seja pela mesma pessoa. Mas você vai atrair uma pessoa ou uma situação na sua vida para te dar outra vez a oportunidade do perdão. E outra vez, e outra vez, e outra vez. E talvez outras pessoas. Até você conseguir dar o perdão perfeito. Tá? Então você
vai atrair aquela pessoa que vai te abandonar. Porque você tem dentro de si, na sua consciência, aquela história já do abandono. E mesmo que a pessoa não queira te abandonar e não esteja te abandonando, o sentimento que você tem é que você está sendo abandonado. E aí você vai, talvez, infernizar tanto essa pessoa que ela acabe te abandonando para você provar a sua crença. Você vai infernizar tanto, você vai dizer que ela vai te abandonar de qualquer jeito, o seu medo é tão grande, você vai criar situações para que você seja abandonado, para que aquilo se confirme, porque aquilo não foi perdoado lá atrás. E não está sendo perdoado de novo. E você vai acusar o teu irmão, você vai dizer que é ele que está te abandonando, você não vai entender. O teu irmão não está te abandonando, isso aí é a tua mensagem, é a tua luta. Isso está dentro da tua consciência. E eu digo mais, gente, são tantas coisas que a gente tem para perdoar, eu estou dando um exemplo de uma coisa, tá? Mas tudo que você precisar perdoar, você tem que ir e pensar assim, de onde que eu trouxe essa história? O que eu estou tentando trazer do passado para cá, tá? E aí Jesus, ele continua dizendo assim, que este homem, né, era um servo, e ele devia ao rei 10.000 moedas na época. E o rei disse, traz ele, escraviza ele, toda a família, para que ele pague sua dívida. Então, uma dívida enorme, traz ele, toda a sua família para pagar. E este homem cai no chão e pede ao rei misericórdia e diz, Senhor, eu vou te pagar. Sendo que o rei se compadece desse homem e fala assim, vai embora sem pagar nada. Não tem dívida. Esta é a grande coisa da história. Quando você perdoar, o seu irmão tem que sair sem dívida. Não pode voltar a dívida, não pode voltar a passar na cara da pessoa, não pode voltar a doer de novo, não pode voltar. O rei disse, vai, tu não tem dívida nenhuma, tu és livre. Aí esse homem sai feliz e encontra um outro devedor que deve somente 100 moedinhas para ele. O que ele faz? Ele pega no pescoço desse homem e diz, você vai me pagar de qualquer jeito. E o homem cai no chão e pede misericórdia, diz, eu vou te pagar, tem paciência. E ele não perdoa, entrega aos carcereiros o homem para que ele pague a dívida. E aí, os amigos de trabalho, os colegas de trabalho vão para o rei e falam, olha só, tu perdoasse 10.000 e ele não perdoou 100. O rei fica irado e diz assim, agora tu vai ser lançado na prisão. Gente, obviamente Deus não lança a gente na prisão. Deus dá o perdão perfeito. Aliás, porque Deus nem condenou o filho. Quem faz essa prisão para nós é a nossa consciência. Somos nós mesmos que nos mantemos em prisão, porque nós não liberamos o nosso credor. Tá? Não é Deus. Tá? Deus é aquele que no começo liberou os 10.000. Só que você se aprisionou porque você não liberou o seu credor. Tá? Então, eu quero dizer para vocês, amados, essa situação, ela está para ser perdoada completamente. Ela está aí dizendo para você assim, todos nós estamos na mesma situação, nós estamos na mesma situação, no mesmo sonho. No entanto, alguns de nós já alcançou a graça, a luz já entrou um pouquinho mais em mim. Isso não é dom meu, isso é dom do Espírito Santo. Eu não sou responsável por essa minha elevação, por essa graça que eu recebi, tá? Isso é dom do Espírito Santo. Foi uma aberturinha dentro de mim que deixou que a luz entrasse. Mas eu já fui muito mais inconsciente. Olhe para você 10 anos atrás. 20 anos atrás.
E veja quanto você já foi mais inconsciente do que você é hoje. E eu gostaria de levar um pouco mais além disso aí, talvez você tenha vivido vidas para trás, que já te libertaram de muitas coisas, à medida que você foi perdoando 70 vezes 7. Cada perdão que você dá, amado, tira uma das amarras de cima de você e tira uma de cima do seu irmão. A única forma de você ver novamente o seu pai cara a cara é quando você olhar para o seu irmão e ver Deus nele. Tá? Um dia, bom, depois disso, de entender essa ideia, o perdão passou a ser o meu maior objetivo. Gente, quanta aprovação vem quando a gente faz isso? Porque antigamente, você dizia assim, eu caio para cima mesmo, levanto a espada mesmo, e eu resolvo isso aqui na carne, na matéria, agora não pode mais. Ai, Jesus, porque Joel disse uma coisa pra gente que a gente não pode esquecer. Isso foi a coisa que mais me fez olhar para o perdão. Foi a primeira grande chave que se abriu na minha vida com relação ao perdão. Joel disse assim, se você estiver guardando, mantendo alguém em condenação, nem vai para Deus que a porta está fechada. Não é porque Deus fechou, é porque você está cheio de bloqueios, tá? Porque tem uma coisa que a gente tem que entender. A gente só vai para Deus quando a gente leva todo mundo, porque nós somos um. Se você não levar todo mundo, você não alcança. Então você está falando com a parede. Você precisa libertar todas as pessoas. Então, quando eu tinha uma desavença na minha casa, aí eu tenho a minha cadeira que eu vou meditar, eu sentava na minha cadeira, agora eu vou meditar, aí Joel vinha para mim dizer, não. Se tu não liberar esse aí, tu não vai falar com Deus hoje. E aquilo ali me desesperava. Eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda então, como é que eu faço para perdoar? E eu ficava com raiva de Deus, dizia, perdoar isso? Eu não acredito que tu vai me fazer perdoar isso. Tu queres que eu perdoe isso? E eu ficava assim, chateada. Mas, amados, eu passava minhas noites em claro. E passa até hoje. Enquanto o perdão não sair, eu não durmo, fico com ele, me debatendo. E foi numa dessas noites que eu escrevi aquele texto que eu passei para a Samira passar para vocês, tá? Quem teve a oportunidade, leu. Quem não teve, depois leia. Aquilo ali saiu de mim depois que eu fiz o seguinte. Eu olhei para a pessoa e eu disse, bom, eu vou ter que perdoar essa criatura. Sentei na minha cadeira, bati a noite inteira e nada chegou. Nada. E eu disse assim, pai, eu vou te ser sincera. Eu vou te falar com toda sinceridade, não dá. Isso aí eu não consigo perdoar. E se eu disser que perdoei, eu tô sendo uma mentirosa e tu conhece meu coração, não dá. Não dá. Então, uma coisa saiu assim de dentro de mim depois. E foi dizendo assim, filha, olha para a loucura. Todos nós somos loucos. Todos nós somos. Todos nós temos as nossas loucuras. Essas loucuras vêm de quê? Daquelas mensagens do passado, que o nosso irmão também tem. Entende? Que ele também tem as loucuras dele, como a gente tem a da gente. Ele também tem as loucuras, ele interpreta daquele jeito, e ele age daquele jeito, por causa dessas mensagens que tem dentro dele, tá? Como a do rapaz que foi abandonado, que vai fazer de tudo para a mulher dele abandonar ele. Então ele vai chegar para essa mulher e vai fazer tudo para que ela abandone ele. Por quê? Porque dentro dele tem aquilo, tá? Então, quando essa coisa chegou para mim, disse, filha, olha para as loucuras. Aí começou a chegar o perdão. Ai, pai, ele não sabe o que faz e eu não sei o que faço. Ai, me dá esse perdão do Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade. De mim mesmo não vem, não tem, mas Deus faz. E eu entreguei nas mãos do Espírito Santo e fiquei em silêncio. E aquilo foi jorrando dentro de mim, limpando, purificando, tirando a dor, tirando o julgamento, tirando tudo e me deixando livre, libertando meu irmão. Então, esse é um dos 70 vezes 7, viu, amados? É só um, tá? Tem muitos, tem muitos.
Até que a gente consiga ver que o irmão da gente é como a Bíblia diz, eu vi a face de Deus. É quando eu olhar para o meu irmão e ver a face de Deus. Aí sim eu acordo. Mas eu digo uma coisa para vocês, a boa coisa que eu digo é que cada um dos 70 vezes 7 nos dá um pouco de liberdade. Te faz abrir um pouco os olhos. Te faz ser um pouco mais livre. E ele também, tá? Essa pessoa também. E a gente tem que ser grato pelo irmão que vem trazer a oportunidade. Porque se minha vida fosse super fácil, eu morria sonhando. Eu ia sonhar para o resto da vida. Mas eu só vou acordar, Mato, porque tu me desse essa oportunidade de perdoar. É uma loucura, né, gente? Perdão é uma loucura. O perdão, meu amigo, quem conseguir vai para o céu de tripa e tudo. Entendeu? Porque é uma loucura. Porque você ainda vai olhar para o cara, ainda vai agradecer, ou para sua esposa, para o seu filho, ainda vai agradecer e dizer, tu és o meu professor espiritual. Tu estás me dando uma oportunidade. E eu agora vou te agradecer. Certo? Então, o perdão é libertar de toda dívida. O perdão é olhar para toda situação que se apresentar como separação e perdoar. Às vezes eu vejo uma pessoa andando na rua, a roupa está muito curta, aí eu começo a criticar. Aí eu digo, ei, peraí, eu te perdoo, porque eu e tu somos um. E eu desejo que nada me separe de ti. Nada, nada me separa do meu irmão. Nem isso, nem aquilo outro. Eu te perdoo. Aí passou um homem agora na rua, eu estava dirigindo. E eu acho, né, eu não vi a cena inteira, mas eu vi que ele estava tentando passar e o carro estava no meio no caminho e ele começou a buzinar para a mulher que estava no carro, para ela sair da frente. Ela não conseguia sair, porque não tinha espaço e ele estava com muita raiva. E eu acho que ela deve ter falado alguma coisa, deve ter mostrado o dedo para o homem, alguma coisa que ele, gente, estacionou, se levantou do carro e ela não tinha como sair, que estava o sinal fechado. E eu fiquei ali olhando para aquilo. Ele começou a bater no vidro da mulher e eu comecei a olhar para aquilo e dizer: eu te perdoo, porque isso é a loucura do sonho. Porque o Filho de Deus está ali. E isso aí não faz parte da natureza do Filho de Deus. Eu estou aqui vendo essa cena. Por que ela apareceu para mim? Para que ela seja perdoada. Entende? É por isso que ela apareceu na minha frente, porque eu estava ali para perdoá-la. Eu estou aqui para ser testemunho da verdade. Então, aquele teu irmão que está dentro de casa todo dia te infernizando, tu estás na vida dele para abençoá-lo e ver a verdade sobre ele e dizer: eu estou aqui para testemunhar a verdade sobre ti, apesar das aparências. Entende? Apesar de tu estás fazendo isso, aquilo dentro da tua loucura, eu estou aqui para testemunhar do Filho de Deus em ti. Essa é a minha missão. Esse é o perdão que eu te devo, para que nós dois possamos voltar para casa. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte: como perdoar? Como fazer isso? Porque tudo isso aqui é muito lindo, a gente se emociona. Eu me emociono quando eu falo, parece que eu estou contando uma poesia para vocês, mas na hora, gente, na hora. Ai, meu Deus, eu penso assim, Senhor, como que eu vou conseguir fazer isso? Tá? Então eu quero que a gente possa fechar os olhos agora juntos, tá? Vamos fazer junto isso aqui, nós todos juntos agora, tá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar aquela pessoa. A primeira, tá? Vai buscar aquela primeira pessoa que trouxe aquela mensagem. Aquela que te traz mais medo, mais insegurança. Vai buscar ela agora. E segura na mão dela. Olha para ela e fala assim: irmão,
Que loucura é esta minha, de esperar de ti amor. Se o único amor que existe é o amor de Deus. Só Deus ama. Eu te liberto completamente de qualquer dívida. Tu não me deves nada. Eu não desejo mais que tu pagues, mesmo que tu estejas do outro lado já. Eu te liberto da dívida e te deixo ir livre. Eu compreendo que tu precisas do meu perdão, assim como eu preciso te perdoar. Esta é a vontade do Pai, que sejamos um. Irmão, eu te deixo ir livre. Que loucura essa minha de pensar que tu podias me respeitar, me valorizar, ser justo. Só Deus pode me dar estas coisas. Eu te liberto. Eu te deixo ir livre. Irmão, que loucura. Quando eu te chamei de pai, de mãe, quando eu te chamei de irmão, quando eu pensei que tu podias me proteger, se tu eras meu vizinho, meu tio, minha tia, hoje eu abro a cela para que tu possas ir completamente livre. Tu não tens obrigação de me dar coisa alguma, porque é do meu Pai que vem todas essas coisas. Que loucura pensar que tu podias me sustentar, me cuidar, me proteger. Eu recebo todas essas coisas do meu Pai. Ele me fez como Ele mesmo. Ele me deu todas as coisas. Eu recebo tudo do meu Pai. E ainda te dou. Ainda te dou. Ainda peço ao Pai que te liberte dessas crenças loucas. Que te liberte de todas as coisas que te afligem, que te fazem sofrer. Eu te liberto disso, meu irmão. Eu compreendo que tu és inocente como eu sou. Que culpa eu tenho das minhas próprias loucuras? Que culpa eu tenho? Por isso eu te deixo ir livremente. Eu não te chamo mais de pai, de mãe na terra, de irmão, de marido, de esposa. Porque o único marido, esposa, pai, mãe, é Deus. Irmão, receba. Que o Pai te aguarda. Te aguarda com uma festa enorme. O Pai te aguarda. Ele preparou tudo para ti, para o teu retorno. Ele tem para ti roupas de honra, sapatos de filho de Deus. Ele preparou uma festa. Ele te espera com alegria e com perdão. Ele fala para ti, filho, perdoa tudo. Perdoa essas ilusões todas. Volta para o teu Pai. Eu deixo para trás. Não somente hoje. Todas as vezes que vierem sugestões de que tu possas estar me negando alguma coisa, meu irmão, eu te dou liberdade outra vez. Todas as vezes que eu, na minha loucura, pensar que eu preciso de ti para qualquer coisa, eu compreendo que eu só preciso te amar. Eu só preciso te libertar, para que eu mesmo possa ver o rosto do meu Pai. Mas eu levo tu comigo. Tu vens comigo. Nós vamos juntos. Nós vamos voltar para casa de mãos dadas.
eu te perdoo completamente. E se a dor for muito grande, eu sei que eu não estou sozinho. E que o Espírito Santo é que está dando todas as coisas agora. Todo esse perdão completo. Eu compreendo que o perdão não me faz melhor que você. Eu compreendo que nós somos iguais. Que tanto eu preciso perdoar, como você precisa do meu perdão. E no fim eu agradeço, meu irmão, por estar me dando a oportunidade de ver a face do meu Pai. Através deste perdão. Amados, então, essa é a nossa oração. Essa oração que a gente vai fazer, essa entrega, todas as vezes que a oportunidade chegar, e que a gente puder entender que a nossa luta, ela é muito grande, mas a do nosso irmão também é. Às vezes é muito maior que a nossa. A inconsciência dele faz com que ele sofra tanto quanto a gente sofre, ou mais. E que a gente deve estar perdoando esse mundo. Porque o mundo de Deus, o mundo que Deus nos deu, é um mundo cheio de amor. Mas a gente só vai ver este mundo quando a gente parar de amaldiçoar o mundo de Deus. E parar de amaldiçoar o nosso irmão. E quando a gente se comprometer, eu sou testemunho da verdade. Eu vou testemunhar a verdade sobre você. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, mas eu estou dizendo aqui que todas as vezes que você entregar para o Espírito Santo, ele vai fazer para você. Se você for com vontade, se você for querendo, ele vai fazer. Não se preocupe, a luta não é sua. A entrega é sua. O desejo é seu. De quê? De fazer a vontade do teu Pai. De fazer com que essas pecinhas de vidro se juntem outra vez e mostrem a face de Deus. Nós somos um só. Tudo que eu nego a você, eu estou negando a mim. Toda vez que eu nego perdão a você, eu estou negando perdão a mim mesmo. Então, essa é a palavra de hoje, essa é a nossa meditação. E eu desejo que vocês recebam profundamente, mais ainda hoje à noite, vão fazer de novo. Pega todo mundo, junta todo mundo que você ainda não perdoou, todo mundo que você pensa que perdoou, junta também. Tá? Toda vez que você se ofender, vai procurar onde está a história por trás. Eu estou pensando que preciso disso. Eu estou pensando que tu pode me dar isso. Tu me negasse amor, eu tô pensando que tu pode me dar amor, tu não és capaz. Eu também não sou. Só Deus pode amar. Ele pode até usar você para me amar. Mas o amor não é seu. É como o entregador do Amazon. Ele vem na sua porta, bate e entrega o pacote. Mas não foi ele, tá? Que pagou pelo pacote, que te deu presente. Ele é só o entregador. Então, a sua família, seu filho, sua esposa, seu marido, seu namorado, seja lá quem for, é só o entregador. Olha para ele, todas as vezes que ele te abraçar, te beijar, te disser que te ama, diz assim, ei, só aqui na sua cabeça, tá? Não vai falar, para ninguém te internar. Fala assim, tu é só o entregador, eu não caio mais nessa. E no dia que você não entregar, Deus continua entregando. Entende? E aí você começa a ser um entregador de tanto amor, porque você não precisa mais. Você começa a amar, você começa a ver assim, nossa, eu transbordo.
Porque eu estou indo buscar da fonte. Eu não estou mais indo buscar em você. Entende? Ah, mas você não me respeita. É porque isso eu não fui buscar na fonte. Se eu for buscar na fonte, eu não me importo com isso. A gente vai ficando cada vez mais cheio do Espírito. Quando a gente vai buscar somente na fonte. E quando a gente nega, tá? Eu não quero mais do entregador. Eu quero da fonte. Tá? Queridos, muita gratidão. Tá? Eu espero ter conseguido passar essa mensagem para vocês.